Todo mundo encontrou? Então vamos lá, 2 Coríntios 1:12, mais uma vez. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é tão bom olhar para a Tua Palavra e ver o caminhar do Senhor, ver a obra do Senhor na vida dos Teus discípulos. Vemos o testemunho aqui do apóstolo Paulo. Pedimos, ó Pai, que essa palavra ganhe vida, Senhor, que o Senhor venha ministrá-la a nós, o Senhor venha ensiná-la a nós, o Senhor venha compartilhar da Tua palavra conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, a preciosidade de viver na graça divina e o que é este viver na graça divina. Dá-nos o discernimento, dá-nos o entendimento correto, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o testemunho do apóstolo Paulo, né? Ele diz, viver no mundo na graça de Deus, ou seja, na graça divina, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo. Bom, irmãos, se a gente pudesse, ou se pudermos resumir, né, em poucas palavras, o que é esse viver na graça de que a palavra se refere? O que é esse viver na graça que Paulo está mencionando aqui? O que seria isso, né? Paulo, aqui nessa carta de 2 Coríntios, ele traz a nós uma perspectiva, né, muito linda sobre exatamente esse viver na graça divina. Sábado passado a gente começou a olhar para isso, né, para as perspectivas, para os aspectos dessa vida na graça. Ele diz aí, né, sobre viver no mundo que nós estamos na graça divina. Há vários aspectos sobre isso. Bom, se a gente puder resumir isso de alguma maneira, o que é esse viver na graça? Paulo aqui tem um texto que é chave para a gente entender muito bem o que é essa vida na graça. 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, eis aqui um texto chave para a gente entender, né, ter um bom entendimento sobre esse viver na graça, sobre esse viver que o Evangelho aqui está anunciando, esse testemunho de Paulo. Observe, segundo a palavra de Deus, né, aquele que está onde? Em Cristo. O que isso significa? Quando ele fala está em Cristo, aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que faz morada, aquele que está enraizado, ratificado, como a gente acabou de ver, né? O irmão Darcy falando, o Darcy no irmão Christian, que eu estou olhando para o Darcy, o irmão Christian falando. Irmãos, aquele que faz morada, aquele que é encontrado, aquele que está fundamentado, aquele que vive em Cristo, né? Faz morada, caminha, anda, é encontrado, é achado em Cristo. Esse, segundo a palavra, é uma nova criatura. Esse é uma nova criatura, onde as coisas antigas já passaram e todas as coisas que eram antigas fizeram-se novas. Esse, irmãos, esse que está onde? Em Cristo. Esse que é radicado em Cristo, esse que está com as raízes em Cristo, esse que faz morada em Cristo, esse que, quando procurado por Deus, é encontrado em Cristo. Esse é uma nova criatura. Esse já as coisas antigas passaram. Esse, todas as coisas já fizeram-se novas. Irmãos, saibam disso. Viver na graça divina, em resumo, tá? Em resumo, é estar, é viver, é ser achado em Cristo.
como novas criaturas. O que é, em resumo, a vida na graça de que o Evangelho, de que Paulo testemunha? Irmãos, é ser achado em Cristo. Ou seja, viver na graça é Cristo, uma vida em Cristo. O irmão Christian citou o texto de Gálatas, né? Paulo, em Gálatas, fala um pouquinho depois daqueles versos, que ele estava crucificado com Cristo, que já não era mais ele que vivia, mas Cristo era que vivia nele. Ele diz: a vida que tenho vivido na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Repara que ele fala sobre viver. Em 2 Coríntios ele fala sobre viver na graça divina. O que é então, irmãos, em resumo, o viver na graça divina? É viver em Cristo. É ter uma vida em Cristo, é ser achados em Cristo. O próprio Paulo, como já vimos semana passada, é quem anuncia, né? Quem declara lá em Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Isso está lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. Bom, irmãos, dando então sequência ao estudo da semana passada, hoje nós vamos ver mais alguns outros aspectos, né? Diferentes aspectos desse viver na graça divina, que em resumo, irmãos, para nós é o quê? É estar em Cristo. Vocês vão ver, né, com os textos que nós vamos ler daqui a pouco, que a expressão em Cristo, ela se repete diversas vezes. Se você pegar um estudo, fazer um estudo particular e pegar as cartas do Novo Testamento e procurar essa expressão no Senhor, em Cristo, você vai ver e você vai se espantar de ver quantas vezes elas se repetem no Novo Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida na graça divina, ela se resume nisso, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Bom, então vamos lá, sem demora, vamos dar mais uma olhada para esse viver na graça. Abram aí comigo de novo, 2 Coríntios, capítulo 2 agora, verso 12 ao verso 17. A palavra diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiros de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amados, digam-me aí rapidamente, olhando para esse texto, diante dessas palavras, o que é viver na graça divina nesse mundo? Estar em Cristo. É estar em Cristo, é o que mais? Olhe para esse texto e me diga, viver na vida neste mundo, na graça divina é o que? É estar em Cristo e ser conduzido plenamente por Deus em Cristo. Observe o testemunho de Paulo, né? Essas são palavras aqui do testemunho dele. Você vai ver que ele se coloca aqui no texto muitas vezes. Olha só, verso 12 e 13, ele diz assim: ora,
quando cheguei, né? Ele está falando de quem? Dele mesmo, né? É uma experiência dele. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Irmãos, Paulo aqui cita uma de suas experiências como missionário, né? Em Troade, numa cidade chamada Troade, ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, tá? Só para vocês se localizarem. Quando ele ali esteve para pregar o evangelho. Paulo estava passando por aquela região, ele chega a Troade, na Ásia Menor, para pregar o evangelho, como ele diz. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, né? Olha só, ele está citando aqui uma experiência dele, particular dele, da sua vida, na sua vida. Ele chega a Troade, ele foi lá para pregar o evangelho, né? E o que acontece? Ele diz que lá foi aberta uma porta no Senhor. Uma porta no Senhor para quê, irmãos? Para a pregação do evangelho, tá? Agora olha só, contudo, nessa experiência ele não tinha tranquilidade no seu espírito. Ele diz, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, verso 13, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Irmãos, a gente precisa entender bem esse acontecimento da vida de Paulo, para a gente entender muitas coisas importantes sobre esse viver na graça. Abra comigo agora, Atos 16, versos 6 a 10. Mantém aí Coríntios, né? Aberto, a gente vai voltar para esse texto, mas abre comigo em Atos. (16:6 a 10). Esse texto de Atos ele relata exatamente essa experiência que Paulo está citando lá em Coríntios, quando ele chega em Troade, tá? Para pregar o evangelho. É o texto de Atos que relata, só que aí nas lentes de Lucas, o evangelista, exatamente a mesma experiência que Paulo está citando lá. Olha que interessante. Diz assim, Atos 16:6 a 10. E percorrendo a região Fígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Está vendo aí, irmãos? Olha só agora. À noite, lá em Troade, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante, irmãos. Como a gente precisa estudar a Bíblia, né? Porque o relato de Paulo lá em 2 Coríntios não nos dá essa riqueza de informações. O que acontece lá, né? Ele chega até a citar Tito, mas aconteceu muito mais coisa no seu espírito e no seu coração do que a falta de Tito. Onde a gente vê isso? Em Atos. Bom, olha só, aqui em Atos nós temos um relato de Paulo percorrendo a Ásia com a intenção de pregar o Evangelho, tá? Mas, novamente, a gente vê aqui o paralelo, né? São dois textos que falam da mesma situação. Paulo lá em 2 Coríntios está falando que lá ele esteve para pregar o Evangelho. Aqui Lucas estava falando que eles estavam correndo a Ásia para pregar o Evangelho. Diz aí em Atos que quando estavam eles, né? Porque Lucas se coloca aí nesse texto. Quando nós, no final ele fala, né? Ele se coloca aí, a gente vê que Lucas já estava acompanhando Paulo. Quando nós estávamos de frente a Mísia, em direção, presta atenção nessa palavra, Bitínia, é uma cidade ali na Ásia, Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo, que não os permitiu. Por terem sido impedidos pelo Espírito Santo, Paulo e os seus companheiros então desceram a
Troade. Versos 6 a 8 ele diz: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de fronte a Mísia, eles já estavam perto de uma cidade chamada Mísia, e eles iam pregar a palavra nessa cidade chamada Mísia. O Espírito Santo impede. Quem disse que a gente pode pregar o evangelho em todo lugar, né? Quem disse que a gente vai para todo lugar e vai pregar em todo lugar? Ali eles estavam de frente à Mísia e eles estavam indo lá para pregar o evangelho, e o Espírito Santo impede Paulo e os seus companheiros de ir para lá. Sendo eles impedidos pelo Espírito Santo, eles então, foram para Troade, desceram para Troade. Eles tentavam ir para uma cidade chamada Bitínia. Eles estavam de frente à Mísia, eles queriam passar por Mísia e chegaram a uma cidade chamada Bitínia. O Espírito Santo diz não, e eles descem para Troade. Eles dizem não, aí vocês não vão. E eles vão para uma outra cidade chamada Troade. Irmãos, quando Paulo e seus companheiros se encontravam já lá em Troade, que é a cidade que ele cita lá em 2 Coríntios, ali naquela cidade, Paulo de noite teve uma visão com respeito a passar para a Macedônia, o que nós conhecemos hoje como Europa. Paulo está ali onde Deus acaba colocando ele, porque ele queria ir para onde? Mísia e depois Bitínia. Quando ele está em Troade, ele tem uma visão. E Paulo lá em 2 Coríntios diz: uma porta no Senhor nos abriu. Deu para entender? Viu o que é essa porta que ele está falando? A gente usa essa porta para muitas coisas, né? Mas essa porta que ele está falando aqui é uma visão que ele tem de noite. E ele vê lá um rapaz, um varão nessa visão, e esse rapaz nessa visão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo tem a visão, ele diz aí a palavra, imediatamente ele concluiu que ele deveria partir para a Macedônia, e o que eles fizeram? Foram então para a Macedônia. Irmãos, o que tudo isso aqui significa? Toda essa experiência de Paulo em Troade, o que isso demonstra sobre essa vida na graça de que nós estamos falando? Exatamente, irmãos. Tudo isso aqui demonstra que uma vida, irmãos, na graça divina, é uma vida na condução plena de Deus. Paulo era um homem que vivia sendo conduzido por Deus. Embora em muitos momentos ele quisesse ir para uma direção, às vezes o Senhor vinha e falava assim: não, é para lá. E o que ele fazia? Ele obedecia. Porque o que pode acontecer nisso tudo, irmãos? O que a gente pode fazer nisso tudo? A gente pode ser rebelde. Vocês lembram de Jonas? Né? Lembram da história de Jonas? A Bíblia cita outros exemplos também, né? Bom, irmãos, Paulo em muitos momentos da sua caminhada nesta vida, na graça divina, ele fora impedido pelo Senhor de seguir por alguns caminhos e foi direcionado por outros. E ele seguia o quê? A vontade de Deus. Ele seguia o quê? A direção de Deus. Irmãos, na graça divina temos que seguir a direção de Deus. Quando falamos de viver na graça, falamos de viver no que, irmãos? Na direção de Deus. Não dá para viver na graça fora da direção de Deus, irmãos, saibam disso. A gente pode até dizer que estamos na graça, podemos até falar, eu acho que estou na graça, mas irmãos, você está na graça quando você está na direção de Deus. 2 Coríntios, volta lá, 2, 12, 14, olha só o texto de novo, como você vai enxergar diferente esse texto agora. Ora, quando cheguei
a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Que porta é essa, irmãos? Já falei para vocês. É aquela visão que ele teve lá. Repara que ele já nem fala mais de Bitínia nem de Mísia nesse texto. Ele cita só Troade. Vocês já vão entender daqui a pouquinho por que ele não cita mais aqui esse texto. Aí ele diz aí no verso 13: não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para onde? Macedônia. Para Macedônia. Por que ele foi para Macedônia, irmão? Só porque ele ficou inquieto no espírito? Porque na visão, exatamente, ele vê um jovem lá, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele conclui, né? Ele conclui que deve ir para Macedônia e ele faz isso. Irmãos, verso 14, olha só agora. Graças, porém, olha como ele fala, irmãos, sobre isso tudo. Graças, irmãos, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, irmãos, nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, guardem esta palavra, guardem isto. Paulo diz: Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, é em Cristo que somos conduzidos em triunfo. É em Cristo que nós somos novas criaturas, é em Cristo que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, é em Cristo que somos conduzidos em triunfo. Por isso ele diz: graças, porém a Deus. Com certeza na cabeça dele, quando ele estava escrevendo esse texto aqui, ele lembra da passagem lá, da experiência dele. Ele lembra de Mísia, ele lembra de Bitínia, ele lembra de tudo isso. Mas ele diz: graças a Deus, que em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Mesmo quando somos impedidos, mesmo quando os nãos de Deus aparecem ao longo do caminho. E aparecem, né? Muitas vezes nós seguimos por um caminho e Deus fala não. E a gente tem que aprender a fazer como Paulo, a entender esses caminhos de Deus e dizer: graças a Deus que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, em Cristo, Paulo diz: somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha essa expressão. Aí em 2 Coríntios 14, 17, ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê, irmãos? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E aí no verso 17 ele diz: porque nós não estamos como tantos outros. Irmãos, nós não estamos como tantos outros. Nessa graça divina, nesse viver na graça divina, nessa condução de Deus, irmãos, em Cristo Jesus, saibam disso, nós não estamos como tantos e tantos e tantos e tantos outros. Mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, segundo a palavra de Deus, olha só para concluir aqui esse texto, e pelo testemunho de Paulo aqui a gente pode perceber que quando vivemos em Cristo, somos conduzidos por Deus em Cristo e somos em Cristo um bom perfume. Um perfume de Cristo. Repare, irmãos, é Cristo, Cristo e Cristo. Estamos em Cristo, somos conduzidos em Cristo e somos em Cristo. Deu para perceber? Estamos, andamos, nos movemos e somos.
somos em Cristo o bom perfume. O que isso representa, né, irmãos? Em Cristo, Deus, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento dele, do seu conhecimento. Em Cristo, nós falamos, irmãos, de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E sempre, essa é a expressão bíblica de Paulo, do testemunho de Paulo, sempre somos conduzidos em triunfo, mesmo quando somos impedidos de caminhar pelas bitinhas da vida. Irmãos, só para efeito de curiosidade, para você saber o que Paulo está falando e o que a Bíblia está falando. Você sabe o que significa bitinha, essa palavra bitinha? É uma cidade, mas sabe o que significa esse nome? Bitínia. Irmãos, segundo estudiosos, que é o que a gente tem como recurso, né? As fontes de estudos bíblicos, segundo os estudiosos, você pode procurar e você vai encontrar. Na origem da palavra, esse nome Bitínia significa terra dos homens fortes. Preste atenção. Deus em Cristo, irmãos, nunca nos conduz por terras de homens fortes. Não. Sabe por quê? Deus em Cristo nos conduz por terras de homens dependentes da sua graça. Você quer viver na graça divina? Você depende da graça. Quando ele quer ir para a terra dos homens fortes, que é Bitínia, o Espírito Santo fala assim, não, esse não é meu caminho, não. O caminho da graça, o caminho de Senhor, é um caminho da dependência, é dos homens fracos, não dos homens fortes. Sabia disso? Irmãos, Deus em Cristo nos conduz por terras onde a força não é a dos homens, é a força de Deus. Só para você ter uma ideia e conclusão do que eu estou falando, 2 Coríntios 12:10, o próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Nossa, por que você vai arrumar prazer em tudo isso? Irmãos, vou repetir para você ver. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou o que, irmãos? Fraco, então é que sou forte. Ou seja, irmãos, na graça divina caminhamos na dependência, irmãos, na força do Senhor, na força de Deus, na graça de Deus. Quando eu falo em viver na graça, eu estou falando em viver na graça, no favor de Deus, na dependência de Deus, na condução de Deus, na direção de Deus, irmãos. Não por sua própria Não. que nem os homens fortes. Bitínia está longe do caminho de Deus. Saibam disso. Você não entra em Bitínia se você quiser andar com Deus. Deus certamente te impedirá de entrar em Bitínia se você quiser caminhar com Deus. Mísia e Bitínia. Eles já estavam de frente a Mísia, mas eles queriam ir para Bitínia. Eles estavam tentando ir para Bitínia, na verdade, só que já estavam na frente de Mísia. E Deus falou assim, nem aqui nem lá. Vai para Troade. Lá em Troade abre uma porta, e lá em Troade ele entende que ele tem que ir para Macedônia, uma direção completamente oposta de onde eles estavam indo. Eles estavam indo para um lado e Deus falou assim, é para lá que vocês têm que ir. Ele foi para Troade só para receber a direção de Deus. Ele vai para Troade porque ele já estava ali perto. Sabe quando você já está perto, irmãos, da força dos homens?
pensando, talvez fosse ficar lá. Você já está perto lá, é ali que você quer, né? E Deus fala assim, não, aí Troade é um ponto de partida, assim, falar, opa, é aqui que eu paro para pensar e saio fora. É aqui que eu recebo a visão de Deus, é aqui que eu recebo a direção de Deus, é aqui que eu entendo, concluo, como ele diz, né? Que eu não tenho que seguir por esse caminho, tenho que seguir por outro caminho. Há muitos irmãos que estão hoje em Troade, concluindo que esse não é o caminho, que o caminho é o outro caminho. Isso aqui é um princípio muito interessante, espiritual. O homem está seguindo na força do homem, e ele está ali, ele quer a força do homem, ele quer ser forte no homem, ele quer a força do homem, ele quer o poder do homem, e Deus impede ele já está muito perto disso. Deus fala assim, não, e aí ele chega em Troade. Troade é o lugar onde ele conclui que aquele não é o caminho de Deus. Troade é o lugar onde ele enxerga visão, um caminho de Deus. Esse não é o caminho de Deus, o caminho de Deus é para o outro lado. Pode também acontecer de homem chegar a Troade, ter a direção de Deus e ser rebelde e não seguir. Sem dúvida. Mas aí foge da perspectiva que nós estamos falando, sobre viver na graça. Eu quero viver na graça, eu me conduzo pelo Senhor. Aí não tem a fragrância, aí vira cheiro de morte, para a morte. Sendo dirigido por Deus. Aí sim. Aí está sendo conduzido por si só, na independência, por si só, na própria força, na força do homem. Na força do homem. Você falou, muitos que pensam que estão na graça não estão. Não. Por isso que, né, sábado passado eu falei, será que nós temos a compreensão correta do que é viver na graça? Lembra que eu falei para vocês? Que essa é a reflexão desses estudos. Nós estamos aqui fazendo uma série de estudos pensando e conversando sobre isso, exatamente para tentar entender e compreender bem. Será que vivemos, né, nessa graça divina de que Paulo está falando? Porque a gente pode anunciar isso, né? A gente pode proclamar isso com a boca. Mas a questão não é se eu proclamo isso, é se eu vivo isso. Ele diz, vivo, esse é o testemunho da minha consciência. E a nossa glória, ele diz, de que no mundo temos vivido na graça divina. E é isso que ele está falando. Bom, irmão, aqui, nesse ponto, a gente vai entrar num outro aspecto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 6, que é o complemento disso que a gente está falando. Olha só que interessante. 2 Coríntios 3, 1 a 6. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, aqui, diante destas palavras, o que é viver na graça divina neste mundo? Viver na graça divina, irmãos, diante dessa perspectiva, é em Cristo termos toda a nossa suficiência vinda, oriunda de Deus, e não de nós mesmos. Ou seja, nesta vida na graça divina, irmãos, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo diz assim no verso 1 e 3, a 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos nós a nós mesmos,
Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós, irmãos, somos cartas. E somos lidos por todos os homens. Todo mundo fica lendo a nossa vida, sabe? Fica assim, ó. Deixa eu ver as entrelinhas. Nós somos cartas. Essa é uma perspectiva bíblica de mim e de você, das nossas vidas. Nós somos cartas. E somos lidos por todos homens. Aí ele diz assim, olha só, verso 3. Estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Observe que interessante. Paulo aqui está falando sobre o seu ministério diante da igreja, né? Um ministério que ele tem como coparticipação, ele é coparticipante, na verdade, do ministério do Espírito Santo, porque ele fala o tempo todo aqui do Espírito escrevendo. É ele que escreve, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, o Espírito do Deus vivente, mas eles falam assim, nosso ministério. Olha que interessante. Por que nosso? Por que ele se coloca nessa história? Porque Deus, irmãos, por meio de nós, o que? Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todo lugar, irmãos. Somos o que, irmãos? O bom perfume de Cristo. Por que ele coloca nosso ministério e não o ministério de Deus, o ministério do Espírito? Porque ele é coparticipante desse ministério. Então ele diz assim, segundo Paulo aqui, né, irmãos? Estes irmãos com que Paulo se comunicava, orava, ensinava e tudo mais, a igreja que ele está se comunicando, estes irmãos já eram manifestos, segundo Paulo, como uma carta de Cristo, não somente uma carta, todos nós somos cartas, e somos lidos por todos os homens, mas eles já eram manifestos como cartas de Cristo. Alguém escreveu essa carta, quem escreveu? Cristo. Aí olha só, carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Ele coloca aí, né, uma participação dele junto com Deus nessa história. Vocês, ele está dizendo para a igreja, em resumo, vocês são cartas e já manifestas como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério. Eu tenho participação nessa carta que é a carta de Cristo, que são vocês. É difícil de entender isso? Não? Então, olha só, ele está falando aqui que o Espírito Santo, não em tábuas de pedra, em tábuas de carne, nos corações estava escrevendo estas cartas, que era a igreja, aqueles irmãos, e ele, Paulo, estava participando disso, nosso ministério. Irmãos, aqui, né, muito interessante, Paulo via que por meio da sua vida, nessa caminhada na graça divina, né, ele, e por meio do seu ministério, Deus produzia outras cartas, Deus produzia vidas, Deus escrevia em corações. Olha que lindo isso. Por meio da sua vida, desse viver na graça que ele está falando, enquanto ele andava na graça, enquanto ele caminhava na graça, sendo conduzido por Deus, no caminho de Deus, na direção de Deus, na condução de Deus, como o bom perfume de Cristo, Deus, por meio da vida dele, escrevia em corações. Oh, coisa maravilhosa! Deus escrever em corações. Deus, segundo Paulo, produzia, é o termo que ele usa aqui, por meio do seu ministério, em corações. Bom, Paulo está falando sobre a obra de Deus através da vida dele, na própria igreja, nos próprios irmãos, que ele está ali se comunicando, que ele está perguntando se precisa de recomendação, se não precisa de recomendação. Será que ele precisa de recomendação? Ele está perguntando para a igreja, vocês querem uma carta de recomendação, como tantos outros? Porque estavam até questionando ainda Paulo. Mas acontece. É muito comum.
Bom, irmãos, agora observe com atenção, tudo isso para chegar aqui. Paulo então continua aqui no verso 4 e 6, dizendo assim: e é por intermédio de Cristo, olha irmãos, intermédio de, toda essa história é por intermédio de Cristo, a vida na graça, irmãos, é por intermédio de Cristo. Ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, irmãos, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, aqui a gente vê claramente que a vida de Paulo, o ministério de Paulo, mesmo a confiança de Paulo, mesmo o que ele pensa, olha só que interessante, partia não da força do homem, não da sabedoria humana, como ele diz lá no primeiro versículo que a gente leu no estudo, né? Ele fala viver na graça divina, não com sabedoria humana. Ele não vai falar isso. Tudo isso aqui, irmãos, tinha uma fonte, uma só fonte, que não era ele mesmo, não era o próprio Paulo, não vinha dele mesmo isso tudo. Vinha de quem? Por intermédio de quem? Muito bem, irmãos, é isso mesmo. De Deus para Paulo, por intermédio de Cristo. De Deus passa por Cristo, encontra Paulo. Esse é o caminho. É assim que acontece. É de Deus? É da parte de Deus? Exatamente, irmãos. Por intermédio de Cristo. Irmãos, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Não parte de nós, irmãos. A vida na graça não parte de nós. Nem o pensar. Como se fôssemos capazes de pensar alguma coisa. Pelo contrário, olha só, irmãos, a expressão, é ao contrário, não parte de nós, é ao contrário. A nossa suficiência vem de Deus. Você sabe o que significa suficiência? Nossa capacidade, nossa habilidade, nossas condições, irmãos, nossos dons, nossos talentos, o que somos, o que é a nossa suficiência, vem de Deus. Irmãos, saibam disso. Até para a própria vida. Própria vida, com certeza. Deus tirar a capacidade de compreensão, de discernimento, certas doenças que atacam certas pessoas, acabou. Com certeza. Vem de Deus. A nossa suficiência, quando ele fala sobre suficiência, engloba, irmãos, tudo o que você pensa, o que você pode fazer, né? Deus atuando através da sua vida, os objetivos, os alvos, irmãos, os triunfos, vem de Deus. Irmãos, na graça divina, a nossa suficiência vem toda oriunda de Deus por intermédio de Cristo. É em Cristo. Em Cristo. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos habilita, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem manifesta em nossas vidas a sua vida, a sua glória. Em Cristo nós nos bastamos na sua graça, porque a sua graça nos basta. Quando Paulo questiona os espinhos na carne, né? Aí nessa mesma carta de Coríntios, segunda carta, né, 3 vezes pedi a Deus que tirasse, e Deus fala assim, a minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus tem nos bastado? Porque temos que depender,
temos que ser conduzidos e toda a nossa suficiência vem dele. Basta. Digam isso diante de Deus, na presença de Deus. Basta. Tem que bastar. Tem que bastar, irmãos. Bom, só um detalhe interessante aqui sobre tudo que a gente está falando. Não sei se vocês estão lembrados, mas semana passada nós vimos, né, no capítulo 1, verso 8, não precisa abrir, vou só relembrar. Paulo diz que quando passou pela Ásia, as suas tribulações, mais especificamente em Filipos, né, serviram para ele como lição para não confiar mais em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Estão lembrados disso? Está lá no capítulo 1, a gente viu semana passada. Paulo tem aquelas aflições acima das suas forças, né, de desespero da própria vida, como ele diz lá, e ele fala, serviu para confiar em Deus e não mais em mim mesmo. Isso acontece na Ásia, em Filipos. Se a gente olhar lá em Atos, você vai entender. Irmãos, essa experiência que Paulo cita no capítulo 1 de 2 Coríntios, que a gente viu semana passada, em Filipos, onde Paulo aprende essa lição de não mais confiar em si mesmo e de confiar em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Estão lembrados disso? Essa experiência, irmão, foi logo após ele ser impedido pelo Espírito Santo de pregar lá em Bitínia, quando ele se dirigiu para a Macedônia. Filipos está na Macedônia. Sabe disso? Sabia disso? Olha só então, vamos recapitular. Olha que interessante. Paulo e os seus companheiros estão de frente a Mísia, querendo ir para Bitínia, que significa terra dos homens fortes. E Deus fala, nada de terra de homem forte. E aí ele vai parar onde? Em Troade. Quando ele está em Troade, ele entende, ele conclui que a direção de Deus não é lá em Bitínia, mas lá na Macedônia, onde ele decide ir. Quando ele vai para a Macedônia, ele chega num lugar chamado Filipos. Lá em Filipos, você pode ver isso em Atos, ele, Silas e uns outros companheiros são chicoteados em praça públicas, lançados a um cárcere inferior. Estão lembrados disso? Nessa experiência, Paulo diz aqui em 2 Coríntios, que as tribulações que eles passam lá foram acima das suas forças, de desespero da própria vida, mas ele entendeu que era não mais para confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, isso é muito lindo. Deus ali naquele momento, e nessas experiências aqui que Paulo está citando em 2 Coríntios, Deus estava tratando com Paulo a questão da suficiência que vem de Deus. Quando Deus fala para ele, não aqui, vai para lá, e ele passa tudo o que ele passou, Deus fala assim, eu preciso tratar com você. Você está muito forte ainda. Você está muito em si mesmo ainda. Você tem muita suficiência em si mesmo, muita sabedoria sua, muito de Paulo em Paulo ainda. Precisa entrar a cruz nessa história. A cruz precisa entrar com o corte aqui, rachando essa força do homem, essa dependência de si mesmo. Porque, Paulo, eu quero que você fale e dê testemunho para a igreja, dizendo, a minha suficiência vem de Deus. Irmãos, Paulo precisava confiar exclusivamente e totalmente em Deus, não em si mesmo. Paulo precisava depositar toda a sua confiança em Deus e não em si mesmo. Nessa vida na graça divina, irmãos, saibam disso. O Senhor terá que trabalhar em nós esta questão fundamental, a nossa suficiência. Esse é o trabalhar da cruz. Esse é o trabalhar da vida na graça. Você quer viver na graça, você vai ter que depender da graça. Teremos que depender da graça.
de fé em fé, de glória em glória, irmãos, de força em força. Irmãos, não precisam abrir. Olha o que o salmista diz. Salmo 84, verso 5, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanado, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles diante de Deus em Sião. Irmãos, bem-aventurado o homem cuja força não está na sua própria sabedoria, não está em si mesmo, não parte de si mesmo, mas está em Deus, por meio de Cristo, em Cristo. A sua suficiência está em Deus, irmãos. Estes são os que passam pelo vale árido e fazem dele um manancial. Esses são os que vão indo, caminhando, seguindo a condição de Deus, de força em força. Por que força em força? Por que não toda a força de uma vez só? Porque é na graça divina, irmãos, é na dependência. O Senhor nos fortalece, e nos fortalece, e nos fortalece. Por que Deus já não te dá toda a força que você precisa logo muito, cara? Irmãos, a gente é muito dependente, muito independente, sabe? A nossa tendência é autossuficiência, não suficiência que vem de Deus. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de suficiência que vem de Deus, mas nós, por nós mesmos, somos muito autossuficientes. Autossuficientes. Aquele veneno que foi injetado lá no Gênesis, lá no Éden, por Satanás. Imagina que Deus sabe que quando comeres, como deuses serão. Olha o veneno sendo injetado por Satanás. Vocês serão como deuses, autossuficientes. Para que Deus? Para que depender de Deus? Para que depender da graça? Para que ser conduzido por Deus? Vai, segue o caminho que você quiser. Você é dono da sua própria vida. Esse é a maior mentira de Satanás. Irmão, você não é dono de nada. Porque se fosse assim, você ligava o on e desligava quando queria, certo? Só que você não liga nem o on e nem desliga quando quer. Então você não é dono de nada. Quando a gente é dono de alguma coisa, a gente tem o controle, não é verdade? Você tem o controle lá da televisão. Liga, desliga, liga, desliga. Eu ligo quando quero. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Ah, se fosse assim a nossa vida, né? Não é. Só que a gente acha que é. A gente acha, a gente pensa. E Paulo fala assim, como que, né? A minha suficiência vem de Deus, como que partisse de nós, com condições de pensar, você acha que vem de nós? Irmãos, na graça divina temos vivido no mundo e Deus precisa trabalhar isso em nossas vidas. A cruz precisa trabalhar em nossa vida. A cruz, irmãos, é o favor de Deus para as nossas vidas. É o favor de Deus, irmãos, para a nossa vida. Por isso ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus. Ele olha para a condição de Deus, para Deus ter impedido ele de chegar lá em Bitínia, e diz, graças a Deus, de ter passado pela experiência que ele passou em Filipos. Tenho prazer nas fraquezas, Ele fala, tenho prazer, porque ele entende, que ele fala assim, isso foi favor de Deus para a minha vida. Ah, tão importante isso, irmãos, tão importante essa perspectiva. Bom, por hoje, irmãos, vamos ficar por aqui, né? Temos muitos outros aspectos que a gente vai continuar vendo, se Deus permitir, na próxima semana, nos nossos estudos, mas por hoje, irmãos, fiquemos com isso. O que é uma vida na graça divina? Uma vida na graça divina é uma vida na condução plena de Deus em Cristo. É em Cristo, e não fora dele, que somos conduzidos sempre em triunfo. Uma vida na graça divina é também uma vida onde toda, não qualquer, ou parte dela, toda a nossa suficiência vem de Deus em Cristo.
É por intermédio de Cristo, diz a palavra, que temos, ele diz, tal confiança em Deus. Olha que maravilhoso, até a confiança em Deus, ele sabia que vinha por meio de Cristo. O que ele pensava, a própria confiança, a própria fé, ele fala assim, não vem nada de nós, como se partisse de nós. Isso não parte de nós, irmãos. Parte de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Só para concluir, irmãos, Paulo mesmo diz, não, Lucas diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Essa é a perspectiva mais linda e mais maravilhosa do viver na graça. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Porque dele somos geração. Amém, irmãos? Amém. Guardemos essas palavras em nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, da maneira tão linda e transbordante que o Senhor tem ensinado a nossas vidas, a todos nós. Pedimos que o Senhor nos edifique por meio dessa palavra, que o Senhor nos finque nesta palavra, que esta palavra seja escrita pelo Espírito do Senhor, como diz a palavra, em nosso coração. Sejamos, ó Pai, transformados por esta palavra, sejamos, ó Pai, capazes no Senhor, em Cristo, de guardar, de reter esta palavra, sejamos capazes no Senhor, de manter, Senhor, a força e o poder dessa palavra em nossas vidas. Agradecemos porque vem por meio de Ti, vem de Ti por intermédio de Cristo. Obrigado por essa experiência de viver em Cristo, de estar em Cristo, ser achado em Cristo e na graça do Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor, que o Senhor continue a falar conosco. Dependemos da palavra do Senhor, dependemos do seu encaminhar, da sua direção, da sua condução, da sua força, Senhor. Bem-aventurado é aquele que em Ti está a força. Senhor, em nome de Jesus, faz de nós pessoas segundo esta imagem, segundo este padrão, segundo esta graça, para Ti mesmo, para o Senhor, para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém.